Hebreus capítulo 11, a partir do versículo 30, diz assim: pela fé ruíram as muralhas de Jericó depois de rodeadas por 7 dias. Por que a Bíblia está relatando pela fé ruíram as muralhas de Jericó? Porque o povo de Israel, humanamente falando, não tinha a menor condições, ou a menor condição de invadir Jericó e de vencer Jericó. Mas mesmo sem condição, ou sem condições, o povo obedeceu. Por que obedeceram? Porque tiveram fé, tiveram crença, eles creram. Quando a pessoa crê, mesmo sem condição, ela obedece. E o povo foi lá e rodeou 7 vezes. O que aconteceu com as muralhas? Caíram. O povo de Israel invadiu Jericó, venceu os inimigos, e foi uma das maiores vitórias que o povo de Israel teve, porque Jericó era impenetrável, humanamente falando, invencível. E Deus deu a vitória. Deus não desamparou o povo. E pela fé, Raabe, a meretriz, a prostituta, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz os espias. Olha para o Bis Franz. Aquela mulher era uma prostituta, e Deus não julgou-a por seu pecado. Deus olhou pelo que ela fez pela obra. Olha só, Deus não julgou o pecado daquela mulher. Deus olhou a fé daquela mulher. O pecado dela ficou esquecido, porque aquela mulher ajudou na obra de Deus. O que isso nos sugere? Nós somos cheios de pecados, cheios de erros e falhas. Se eu faço a vontade de Deus e faço a obra de Deus, Deus não está olhando para os meus erros e para minhas falhas, está olhando para a minha fé. Se eu obedeço a Deus, faço a obra de Deus, é isso que chama a atenção de Deus. E aí no versículo 32 eu quero dar ênfase daí em diante, principalmente do 35 ao 38. O que mais direi? O que mais? O autor do livro de Hebreus pode dizer o que mais eu posso falar acerca da fé, acerca dos servos de Deus. Certamente me faltará tempo necessário para referir a respeito de Gideão. Quem foi Gideão? Foi um homem, como nós falamos aqui no início, que era da menor tribo de Israel, Manassés, e da menor tribo, a família dele era mais pobre, e da menor tribo e da família mais pobre, ele era o menor da sua casa, o mais insignificante. Quem foi que Deus escolheu? Gideão. Por quê? Porque ele estava usando a fé. Quando que Gideão mostrou a fé? Quando ele mostrou força e coragem. Aí ele escolhe 32 mil homens. Por quê? Com 32 já era um número pequeno. Não sei se você sabe, mas estudos teológicos afirmam que os medianitas somavam aproximadamente 300 mil. Gideão, com 32 mil homens, já estava menos favorecido, já estava em desvantagem, e mesmo assim ele reuniu 32 mil homens, pensando, Deus vai dar vitória. Deus falou, Gideão é muito, o povo pode se exaltar,
Manda voltar os tímidos e os covardes. Voltaram 22.000, sobraram 10. Gideão olhou para os 10 e disse: agora estamos em menor número. Se estava numa situação de desvantagem, mais ainda agora com 10.000, com menos da metade. E quando Deus olha para os 10.000, Deus diz: ainda é muito. Os que levarem a água, a boca com a mão para beber, porás à parte. Foram quantos? 300. Então eram 300 homens contra 300.000. Por quê? Para que o povo viesse a entender que, humanamente falando, não tinha nenhuma possibilidade de vencer aquela guerra. E se a vitória viesse, não seria pelo homem, mas seria por quem? Por Deus. Humanamente falando, não há possibilidade de vencermos a guerra, humanamente falando. E por que Deus permitiu de chegar nessa situação? Exatamente para mostrar que Ele está aqui e que Ele que faz todas as coisas. Porque se vencêssemos com condições, poderíamos nos exaltar e dizer: não, a nossa capacidade, o nosso número, as nossas condições deram a vitória. Mas com o número que temos e com a situação que estamos, realmente só Deus por Moçambique. Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Falta tempo para falar destes, os quais, olha agora, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam boca de leões. Esses homens obtiveram promessa. Esses homens andaram retamente, integramente. Eles praticaram a justiça, praticaram a vontade de Deus, mesmo quando tudo era o contrário. É isso que eu quero que todo mundo entenda. O rei deu a ordem: não pode orar a nenhum outro Deus, a não ser o Deus do rei. E Daniel poderia fechar a janela e orar em secreto para ninguém ver, mas não. Daniel falou: eu não vou negar minha fé em Deus. Ainda que tenha que morrer, pagar com a minha vida, eu não vou negar. E ele abriu a janela e orou 3 vezes ao dia. Foi denunciado para o rei, e o rei falou: vou jogar você na cova dos leões. Daniel falou: pode jogar. Ainda que tenha que morrer, eu morro, mas eu não vou negar minha fé em Deus. Isso é praticar justiça, isso é obedecer a Deus, isso é fé. E ele foi jogado lá na cova dos leões, não foi? Foi. Mas aí os leões fizeram alguma coisa? Não. Por quê? Porque Deus viu nele fé, Deus viu nele justiça. Deus, ele viu que Daniel estava disposto a fazer a vontade de Deus acima da vontade de qualquer rei. É assim que Deus honra e faz história. É quando o bispo, quando pastora, missionária estão dispostos a fazer a vontade de Deus acima da vontade de qualquer apóstolo, qualquer bispo, qualquer pastor, que está disposto a obedecer a Deus, ainda que tenha que pagar o preço com a própria vida. São esses que Deus está procurando. E Daniel foi livre da cova dos leões. E os homens que denunciaram Daniel, que tentaram destruir Daniel, aconteceu o que com eles? Antes de chegar no fundo da cova, os leões já tinham comido. Ou falei besteira?
E Daniel, e depois que ele saiu da cova? Não é saiu liso, não, saiu honrado. Ele virou o segundo do reinado. Ele que mandava em tudo abaixo do rei. Está lá, ó. Eles conquistaram promessas, não foi quando tudo estava bem. Entenda, você ser fiel quando tudo está bem, isso aí até quem não conhece Jesus faz. Amar quem te ama, até os incrédulos amam. Você mostra que você é de Deus, é quando tudo está dando errado e você continua fiel ao seu propósito, ao seu chamado, fiel a Deus. Quando que você mostra que você é de Deus? É quando você está na cova dos leões e você não nega a fé. Aí você mostra que você é de Deus. Você mostra que você é de Deus quando todos te traem, quando todos te abandonam, quando você fica no fundo do poço, derramando lágrimas de sangue, e você olha para os lados, não tem ninguém com você. Você está sozinho. Desprezado, aqueles que te reverenciavam, que batiam continência para você, que te respeitavam, viram as costas, e você continua adorando a Deus, continua buscando a Deus e diz: meu Deus, eu não vou te deixar por nada, eu não vou negar minha fé por nada, eu não vou deixar de ser quem eu sou. Você é decepcionado por tudo, por todos, mas você se mantém fiel ao teu chamado. É nessas horas que Deus prova a tua fé. Deus não está provando a tua fé quando tudo está bem. Deus prova a tua fé é quando tudo está mal. O que está escrito no livro de Deuteronômio capítulo 8, versículo 2? Recordar-te-ás do caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou esses 40 anos no deserto, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Deus mandou o povo para o deserto com uma finalidade: provar o coração do povo, para saber se aquele povo ia guardar a palavra de Deus, as ordens de Deus, os ensinamentos de Deus, ou eles iriam negar a fé. Deus, ele permite de você ir para o deserto, para Deus saber o que está dentro do teu coração. Você quer conhecer uma pessoa? Quer conhecer? Então para de agradar ela, vai no calo dela e pisa no calo dela, aí você vai saber quem é a pessoa. Não tem como você descobrir quem é a pessoa agradando ela ou quando tudo está bem. Uma pessoa mostra a sua verdadeira identidade é quando ela está com dor, é quando ela está sendo desprezada, humilhada, é quando você pisa no calo. Quer conhecer alguém? Dê poder para ela e tire todo o poder dela. Aí você vai saber quem é a pessoa. Quer conhecer alguém? É só na dor, na dificuldade, você vai saber quem é. Porque ser de Deus quando tudo está bem, isso aí qualquer um faz. Extinguiram a violência do fogo. Quem te lembra? Extinguiram a violência do fogo. Quem te lembra? Sadraque, Mesaque e Abidnego. O rei Nabucodonosor fez uma estátua e disse: qualquer que não se curvar diante da minha estátua, não adorá-la, não reverenciá-la, será lançado na fornalha de fogo ardente. Todo mundo dobrou joelhos. Todos. Você acha que só tinha Sadraque, Mesaque e Abidnego ali de judeu que servia a Deus? Não, tinha vários. Todo mundo se curvou, todo mundo teve medo. E você não ouve falar de outros nomes aí, só de Sadraque, Mesaque e Abidnego, sabe por quê? Porque estes não se curvaram. O nome que fica na história, o nome que fica marcado no coração de Deus é o nome daquele que não se curva. É o nome daquele que se mantém fiel. Satanás, ele vai levantar imagens na sua frente e quer que você se curva. Satanás, ele vai levantar imagens de dinheiro e quer que você se curva. Imagens de dificuldade, de doença e quer que você aceite. O que é se curvar? É você aceitar.
Imagens de corrupção, se você aceitar, você se curvou. Propostas indecentes, se você aceitar, você se curvou. Irão surgir várias imagens, várias coisas que você sabe que não é de Deus. A partir do momento que você aceita o errado, você está se curvando perante a imagem do diabo. Sadraque, Mesaque e Abidnego falaram: não vou me curvar. Então vocês vão para o fogo. Eles disseram assim: então fique sabendo, ó rei, que nós não nos curvaremos perante a tua imagem. E se o Deus a quem nós servimos quer nos livrar, Ele nos livrará das tuas mãos. E foram lançados na fornalha, não foram? Foram. Eles foram. Passaram pelo fogo? Passaram. Mas o fogo teve poder sobre eles? Não. E o rei, olhando, disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que preferiram ter os seus corpos queimados do que adorar outro Deus a não ser o seu Deus. Até aquele que quis fazer mal para eles reconheceram que eles eram de Deus, porque aqueles homens chegaram para o rei e falaram: meu rei, é o seguinte, quer matar? Pode matar, mata, joga no fogo, eu estou disposto a morrer, eu estou disposto a pagar o preço com a minha vida, mas eu não vou adorar outro Deus a não ser o meu Deus. Isso é fé. Quer me matar? Mata. Quer me tirar da obra? Tira. Mas eu não vou me corromper, eu não vou me curvar diante do sistema desse mundo, eu não vou negar o meu Deus, eu não vou negar o meu chamado, eu não vou negar o Espírito Santo, eu não vou deixar de ser quem eu sou. E estou disposto a pagar qualquer preço. É isso que Daniel fez, é isso que Sadraque, Mesaque e Abidnego fizeram. É isso que Josué fez, o povo de Israel. É isso que Baraque, Sansão, Samuel, Davi e os profetas fizeram. São eles os exemplos de fé que a Bíblia está dando para nós. Você achou forte até agora? Escaparam a fio da espada. Da fraqueza, tiraram força. Aqueles homens não estavam fortes o tempo todo. Aqueles homens não estavam fortes o tempo todo. Você não vai estar forte o tempo todo, gente. Chegará tempo de fraqueza, de dor, para todos nós. Só que os homens que servem a Deus, da fraqueza, tiraram força. Não pense você que por você ter Deus, você vai estar forte todo o tempo, não. Haverá tempo de fraqueza, de dificuldade, de dor, de sofrimento, de angústia. Só que a palavra de Deus ensina: se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pouca, é pequena. Então no dia da angústia você tem que tirar força da fraqueza. Não ficar murmurando, reclamando, resmungando, não. A dificuldade é grande, o problema é grande, mas eu não vou reclamar. Estou fraco, estou ali olhando para o problema, mas eu não vou reclamar. Estou vivendo um momento de dificuldade, de fraqueza, mas não vou reclamar, vou tirar força da fraqueza. Fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exército de estrangeiros.
recordo-me eu de Davi e os seus valentes. Olha só que interessante. Davi vai para a guerra contra os filisteus. Chega ali, todo o exército de Israel está presente. Quando os filisteus vêm no campo de batalha, o povo de Israel viu que o número de filisteus era mais que o triplo do que o número do povo de Israel. O povo de Israel fica com medo e foge. Quem fica ali? Aí o povo de Israel corre de medo, corre, fugiram. Só fica Davi e os 3 filhos de Dodô. Aqueles 3 homens mais Davi eram 4 contra um exército todo. Aqueles homens olham para o rei e falam: meu rei, nosso exército fugiu. E agora? Só está nós 4 contra uma multidão, uma numerosa multidão. E aí, vai correr, meu rei? O rei Davi: não, eu não vou correr não. Eu vou enfrentar os meus inimigos. E aqueles 3 homens, os filhos de Dodô, estavam ali. E Davi pergunta: e aí, vocês vão embora? Vai correr com o povo? Não, estamos com o rei para a vida e para a morte. Imagine 4 homens pegando ali a espada e um com a lança na mão, e eles: vamos atacar, e correndo para cima dos inimigos. Eu não sei o que Deus fez. Eu sei que a Bíblia diz que um homem feriu, matou 800 com uma lança. O outro matou tanto que a mão ficou apegada aonde? Na espada. E ele tentava abrir a mão e a mão não abria. Eu não sei se Deus cegou os inimigos, e aí eles foram e começou a matar os inimigos, não enxergava nada. Eu não sei o que Deus fez. Eu sei que eles sozinho mataram todo o exército dos filisteus. O resto correram. E depois o exército de Israel voltaram. Os corpos estavam no chão, eles voltaram só para tomar o despojo, para pegar o ouro, prata, espada, bronze, para pegar o escudo. E a Bíblia diz claramente: e o Senhor efetuou o grande livramento. A vitória não veio por causa de Davi ou dos valentes, a vitória veio por causa do Senhor. Quando você está em desvantagem, em menor número, mas você não amarela, você não foge, não pipoca, você não tem medo, não se acovarda, e você luta mesmo assim, Deus ele vai ser contigo e vai te dar vitória. Quando Josafá ele foi para a batalha, os inimigos eram muito mais numerosos do que ele, e Josafá teve medo e se propôs a buscar Deus. O que Deus falou para Josafá? Eis que não temas, porque eis que essa peleja não é vossa, mas o vosso Deus pelejará por vós. Porém, o servo de Deus tem que ter 2 qualidades: força e coragem. Se não tiver força e coragem, Deus não pode usar. Nunca na história da Bíblia Deus usou um covarde. Quem é o covarde? Aquele que foge. É aquele que quando a coisa fica feia corre. Quem já foi do mundão aqui, do mundão? Já foi do mundão? Quem já foi do mundão? Ninguém foi do mundão? Já foi do mundão? Já brigou muito? Quem já brigou muito? Eu já briguei muito. Muito. Briguei demais. Lá no Brasil. Aí quando estava na roda de amigos que cercavam, me lembro de um dia que eu apanhei tanto, olho roxo, orelha grande, a cara toda amassada e boca cortada de sangue. Sabe por quê? Porque cercaram um amigo, todos correram, todos, e eu fiquei lá na porta da escola junto com ele. Aí falaram assim: Vagnão, a parada não é com você não, é com ele, é melhor você sair, senão você vai tomar junto. Eu falei: então eu vou tomar junto, vou apanhar junto, mas não vou deixar o meu amigo na mão. Se é para apanhar, vou apanhar junto, não vou deixar na mão, não sou covarde. E apanhei junto. Eu sabia que não ia bater. Eram muitos, devia ter uns 10 ou mais. E tomei, caí no chão, daqui a pouco tomei tanto chute na cara, tanto que eu já não lembro mais de nada, eu apaguei, eu desmaiei. Quando acordei, estava todo estourado. Apanhei junto com ele, mas não deixei ele na mão.
Os covardes fugiram. É assim na obra. A igreja está passando uma dificuldade. Quem é covarde começa a fugir. Quem é covarde começa a se rebelar. Quem é covarde não quer estar no meio. Mas tem aqueles que são fortes e corajosos que vão ficar. E se tiver que lutar, vão lutar. E os inimigos são muito mais numerosos, as dificuldades são grandes, mas vai fazer como Davi, os filhos de Dodô, e a Bíblia diz que Deus efetuou um grande livramento, então Deus vai efetuar um grande livramento em Moçambique também, porque essa peleja é do Senhor, e eu tenho que confiar nele, porque humanamente falando não temos condições. Versículo 35, você tem caneta? Tem caneta? Grifa aí o versículo 35. Agora eu quero começar a explicar e quero que você preste muita atenção. Que a principal parte da pregação é do 35 ao 38. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, porém, ou para obterem superior ressurreição. Vocês vão ler comigo, juntos, todo mundo, vamos lá, versículo 35. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Os homens que serviam a Cristo eram capturados. E quando capturados, eles tinham a opção. O governo da época dizia: se você negar a Jesus Cristo, você pode voltar para sua família, pode ficar com a tua esposa e pode ficar com os teus filhos, vai cuidar da sua família. É só você parar com esse negócio de Jesus, de evangelho. E a Bíblia diz que aqueles homens não negavam a fé. Aqueles homens prefeririam a morte do que voltar para a família e negar Jesus. A palavra de Deus diz que alguns desses homens foram torturados. E daqui a pouquinho eu vou mostrar para você com imagens como que era a tortura na era primitiva cristã e na Santa Inquisição. Eles eram torturados até a morte, mas não negavam a fé, porque aqueles homens acreditavam: não, eu vou morrer, mas Cristo vai vir me buscar e eu vou alcançar a vida eterna, eu já não me preocupo com esse mundo. Jesus disse: aquele que amar o mundo e as coisas que é no mundo, o amor do Pai não está nele. O amor do Pai só está na vida daqueles que não amam esse mundo e que não amam as coisas desse mundo e que lutam no mundo por vir. E aqueles homens desejavam a morte. Desejavam a morte. Essa vida aqui, para eles, na era primitiva, era um fardo pesado. Eles queriam morrer logo para morar na glória, para viver eternamente. Hoje em dia, os cristãos, eles querem viver mais aqui. Têm medo da morte. Querem prosperar nesse mundo. Querem conquistar nesse mundo. Querem ficar com a esposa, com os filhos, com a família. A prioridade dos cristãos hoje nesse mundo é a família, é a prosperidade, é a conquista. Mas na era primitiva cristã, não. Na era primitiva cristã eles não estavam preocupados com este mundo ou com as coisas desse mundo. Eles queriam logo partir desse mundo e ir para a glória, viver eternamente ao lado do Pai, junto com o Filho Jesus.
Por isso que a Bíblia diz que eles eram capturados e não aceitavam resgate. Eles não aceitavam voltar para a esposa e para o filho. Eles preferiam a morte. Para obterem superior ressurreição. Versículo 36. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escarneios e de açoites, sim, até de algemas e prisões. Quem que passou por escarneio? Os apóstolos. O próprio apóstolo Paulo. Escarneios, passou por açoites, chicotadas, algemas e prisões. O apóstolo Paulo tomou tanta chicotada que os romanos davam a chicotada menos uma para poder trocar o soldado e ele tomar outras séries de chicotada. Apóstolo Paulo foi preso pelo evangelho inúmeras vezes, várias vezes preso, e uma delas foi com Silas. Paulo e Silas na prisão, em vez de se queixar, em vez de reclamar, eles cantavam louvores. E à meia-noite aconteceu o quê? Aconteceu o quê à meia-noite? Um terremoto, e todas as portas se abriram. Vai ser a oração da vigília, a abertura de todas as portas. O apóstolo está falando exatamente a oração de Paulo e Silas. O apóstolo Paulo era chicoteado e não parava de anunciar o evangelho. O apóstolo Paulo era preso e não parava de adorar, de louvar. E hoje em dia, você não é açoitado, eu não sou açoitado, nós não somos presos. E tem gente que por muito menos está parando, está retrocedendo na fé, está negando a fé, está negando a Cristo, está negando a palavra. O governo pode ver isso aqui como empresa, não tem problema, porque é o governo. Eles não entendem das coisas espirituais, mas nós, nós não podemos ver isso aqui como empresa. Isso é a obra de Deus. São almas. Nós estamos lidando com salvação e nós vamos ser cobrados. Tem que tomar cuidado para Satanás não cautelizar a sua mente. Tito capítulo 1, versículo 15. Todas as coisas são puras para os puros, porém para os impuros nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. No versículo 16, e no tocante a Deus professam conhecê-lo, o entanto negam por suas obras. E é por isso que são reprovados, rejeitados, abomináveis e rejeitados para toda boa obra. Tem pessoas que a mente já está contaminada, cautelizada. Cautelizada. Eu sou homem de Deus. Há 17 anos estou aqui. 17 anos. E não quero tirar nada da igreja, o que ela já não tem. Sabe quando você está passando por uma luta e você está afundando? O que você espera? Que alguém te dê uma mão e te tire lá do fundo, não é isso? Aí vem alguém te dá o pé, e quando você pega no pé, a pessoa te empurra mais para o fundo. É assim que estão fazendo com a obra de Deus. A obra de Deus está afundando em dívidas, dificuldades, e tem gente que não quer dar a mão para tirar a obra de Deus do fundo, está dando o pé e está empurrando mais ainda. O mundo pode ver isso aqui como uma empresa. 1 Coríntios capítulo 2 está escrito: o homem natural
não aceita as coisas do Espírito porque eles são loucuras e ela só se discerne espiritualmente. Então, para esse mundo, eles não vão aceitar a obra de Deus como algo espiritual. Para eles é empresa, para eles é algo terreno, é normal. Isso aí no Brasil também, em todos os países é assim, mas para nós não. Nós fomos chamados, fomos escolhidos. Deus, Ele colocou o Espírito dEle dentro de nós. E a palavra diz que nós, sendo vasos de barro, carregamos esse tesouro inestimável. Ele deu o Espírito dEle para você, para mim. Mesmo sendo pecador, falho, cheio de erros, como que eu posso negar o meu Deus agora? Como que você pode negar o seu chamado e o que você recebeu sem merecer? Como? Como que uma pessoa consegue dormir à noite? Eu estou vendendo as minhas coisas no Brasil para trazer o dinheiro para cá, para comprar material para televisão. Minhas coisas particulares eu estou vendendo. Eu estou pegando meu dinheiro particular para trazer aqui e dar para a obra. E eu não sou desse país, mas eu sou do Evangelho. Eu morro por essa obra. Eu morro por essa obra. Eu morro por essa obra. Eu não sou daqui. Para mim não importa o país, eu sou da obra, eu sou do Evangelho. E eu estou dando o que eu tenho pela obra. Você acha que eu vou tirar ajuda de custo? Eu não vou tirar ajuda de custo. O Brasil falou, não, tira a sua ajuda, é isso, isso e isso. Quando eu olhei a situação da igreja, eu falei para minha esposa, não vou tirar. Não vou. Assina e tira o suficiente para comer, para comprar o que tiver que comprar. Eu não quero tirar nada daqui, eu não quero tirar nada de vocês. Eu falo perante a minha salvação. Se eu estiver mentindo, que Deus arranque a minha alma, que Deus me mate, me leve da terra dos viventes. Se eu estiver mentindo, eu dou autoridade para alguém vir arrancar minha vida, me matar. E pode mostrar isso para todo Moçambique, para todo mundo. Eu dou autoridade para me matar se eu estiver mentindo. Eu não vou negar a minha fé. Eu não vou negar o meu Deus no momento de dificuldade. Eu já passei por muitas. Doença de quase morte. Eu adorava, louvava e falava para Deus, estou pronto. Se o Senhor quiser me levar, eu estou pronto. A hora que o Senhor quiser, eu estou pronto. Eu não neguei o meu Deus, eu não blasfemei. E já passei fome nessa obra. Eu comia lixo. Eu saía na rua e comia lixo. No início eu passava fome. Quando o apóstolo me pegou para cuidar de mim, é porque a irmã dele, a Soninha, tia Sônia, ela via eu passar fome na igreja e ela me chamava. Tônia pegava o resto de comida, me chamava e falava, tô pastor, vai ali no cantinho, come ali. Eu falava, tá bom tia Sônia, eu vou comer lá. Ela, mas não tem para todo mundo, então come ali escondido. Eu falei, tá bom. E ela cuidava de mim. E depois ela passou para o apóstolo começou a cuidar de mim. Eu não neguei minha fé. Não. E já tive doenças. Eu já fui traído. Já fui traído por muita gente. Pessoas que diziam que me amavam, que estavam do meu lado, me traíram. Outras entraram em casa, roubavam minhas coisas.
versículo 37. Diz assim: foram apedrejados. Apedrejados. Quem foi apedrejado? O apóstolo Estevão. O apóstolo Estevão foi colocado diante do sinédrio para ser julgado. E bastava o apóstolo Estevão negar tudo o que ele estava fazendo, que ele seria liberado, solto. Mas o apóstolo Estevão, sabendo que iria morrer, não negou, deu testemunho de Jesus perante os fariseus, e deram a sentença de morte para ele por causa de Jesus. E ele foi o primeiro mártir cristão. Sabe por quê? Porque o apóstolo Paulo, que comandava ali os carrascos, deu ordem de apedrejamento, tiraram a túnica de Estevão. E quem segurou a túnica de Estevão para ele ser apedrejado foi Paulo, que na época era Saulo, antes de ser apóstolo. E a palavra de Deus diz que quando pegaram uma pedra que foram apedrejar Estevão, ele ergueu os olhos aos céus, e ele viu o céu se abrindo e Jesus vindo em glória buscá-lo. E Estevão disse para Jesus: Senhor, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E ele foi apedrejado e morreu por causa do evangelho, por causa de Jesus. Ele morreu. Por que eu estou mostrando tudo isso para você? Porque esses eram os homens de Deus do passado, e eles foram deixados aqui para servir de exemplo para mim, para você. Só que parece que esses exemplos não servem para alguns, ou para muitos. No tempo de hoje, não estou falando só de igreja mundial, eu falo de cristão no geral. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio. Você tem ideia do que eu estou falando? Os cristãos, quando capturados, podiam negar a Jesus e conseguir viver com a esposa, filhos e família. Mas Jesus disse: aquele que perder a sua vida por minha causa achará, e quem achar a sua vida quem achar a sua vida nesse mundo perdê-la. Aqueles homens estavam tão firmados na palavra que eles perdiam a vida torturados, como nós lemos no versículo 35. E a Bíblia diz que eles eram cerrados pelo meio. E você acha que eles eram cerrados como pelo meio? Eles eram deitados e eram cerrados aqui pela barriga? Não. Eu vou mostrar para você imagens. Os homens daquela época eram amarrados numa trave de futebol, como se fosse uma trave de futebol, amarrados com os pés de cabeça para baixo, com a perna aberta. As mãos eram amarradas para trás. Embaixo daquele homem amarrado na trave, ficava mais 3, 4 cristãos amarrados os pés e as cabeças, embaixo daquele homem. Para quê? Porque entre as pernas daquele homem, que estava assim, os pés amarrados na trave, de ponta cabeça, entre as pernas, no meio das pernas, em cima do órgão genital, era colocada uma serra grande de serrote. E aquele homem era começado a serrar. Os órgãos genitais eram serrados, o intestino cerrado, e aquele homem não perdia consciência de acordo com a anatomia. Quando a pessoa fica de ponta cabeça, o sangue se concentra em maior número no cérebro, então tem uma maior oxigenação no cérebro, a pessoa demora mais para perder a consciência. Por isso que eles eram amarrados de ponta cabeça. E aí eles eram começados a serrar pelos órgãos. Imagine aquele homem gritando,
E o serrote cortando ele pelo meio, e aquele homem gritando desesperado de dor, e quem estava embaixo dele vendo o desespero, e o sangue escorrendo pelo corpo dele, escorrendo pelo rosto, pela cabeça, o sangue escorrendo nas pessoas que estavam embaixo dele. E aquele homem só perdia consciência depois que o serrote passava do umbigo. Aí ele desmaiava, e por hemorragia, por perder muito sangue, ele morria. O intestino todo era cerrado. E eles negavam a fé? Não. A maioria dos pastores nunca passaram nem perto de uma coisa dessa. E nós vemos em toda a internet, televisão, ministérios, pastores negando a fé, negando a Cristo, negando o ministério, negando a igreja. Calma, você acha que acabou? Não, vai começar agora. Você tem que entender o que é o Evangelho, o verdadeiro Evangelho. Versículo 37, foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio da espada. Talvez você não conheça, quem já ouviu falar de Policarpo? Nunca ouviu? Pesquise depois. Policarpo, para quem não sabe, era o bispo da igreja de Esmirna no Apocalipse. E sabe quem era Policarpo? Discípulo do apóstolo João. O apóstolo João consagrou Policarpo a bispo. E Policarpo tomava conta da igreja de Esmirna. O sinédrio pegou o Policarpo e julgaram Policarpo. E Policarpo, no meio de todos os acusadores, pregou Jesus. E todos os juízes que o julgaram disseram, você pode ler na internet a história dele, se você negar tudo que você está pregando, você ficará vivo. Porém, se você afirmar o que está pregando, você vai morrer. Policarpo olhou nos olhos de cada um. E disse a seguinte frase: há 87 anos eu sirvo ao meu Senhor, e Ele nunca me fez mal nenhum. Por que eu o negaria agora? Ele foi sentenciado a morrer no Coliseu, em Roma. E depois de preso, ele foi amarrado numa carroça, uma carruagem. E os cavalos, quando estavam indo para o Coliseu, para Policarpo ser morto, a igreja de Esmirna estava na porta do Coliseu. A igreja estava lá clamando por ele. E quando viram Policarpo, correram em volta à carroça, à carruagem, e disseram: meu Senhor, estamos em oração para Deus te dar o livramento. Sabe o que Policarpo disse para a igreja? Não ora para Deus me livrar, não. Porque a maior glória que um homem pode alcançar nesta vida e nesse mundo é morrer por Jesus Cristo. Essa é a maior glória. Os romanos diziam que a maior glória era morrer em batalha. Se você já assistiu o filme dos 300, você deve lembrar que
que os soldados, quando iam para a batalha, eles diziam: quem sabe hoje eu alcanço a minha glória e acho um homem capaz de me matar. A maior glória para um soldado romano era morrer na batalha. E como Policarpo estava indo para o Coliseu, ele disse: a maior glória não é morrer na batalha desse mundo, a maior glória é morrer batalhando pelo Evangelho, é morrer por Cristo. E você vai ver na internet, se você estudar, se você ler, você vai ver que Policarpo foi colocado no meio do Coliseu, amarrado num tronco. Ali foi colocado várias madeiras e capim dos lados, e tacaram fogo nas madeiras e no capim, e o fogo começou a subir, e todos os romanos, todos no Coliseu começaram a vibrar. O fogo subiu e cobriu Policarpo, ninguém enxergava Policarpo. De repente o fogo abaixou e Policarpo estava lá olhando para todo mundo, gritando e comemorando, sem entender nada. Vai vendo? E diz a história que nem um fio de cabelo de Policarpo foi queimado. O imperador, com ódio, com raiva que o fogo não conseguiu matá-lo, mandou os soldados romanos entrar no Coliseu e encravar a espada no peito de Policarpo. E assim morreu Policarpo, pelas espadas dos romanos, porque o fogo não teve poder para matá-lo. Esse era discípulo do apóstolo João, bispo da igreja de Esmirna, consagrado pelo apóstolo João, bispo. Então no versículo 37, diz: foram apedrejados, foram provados, cerrados pelo meio, mortos a fio da espada. Olha agora, preste atenção agora. Por favor, todo mundo, eu quero que leia comigo. Diga: andaram peregrinos. Como que os cristãos do passado andaram? Peregrinos. O que é peregrino? O que é peregrino? De um lugar para o outro, sem ter onde morar. Os cristãos do passado não tinham casa para morar. Eles pregavam no lugar, numa cidade, e daqui a pouco ia para outra cidade, não tinha casa. Moravam aonde dava, dormiam no chão, dormiam onde davam. Eles não estavam preocupados com moradia. Eles não estavam preocupados com casa. Eles queriam servir a Deus. Eles queriam pregar. Eles queriam ganhar almas. Hoje em dia, se o pastor não tiver uma casa, não quero ser pastor. Não quero ser pastor. Mas por que não quer ser pastor e não tem onde morar? Que cristianismo que é esse? Que homem de Deus que é esse? Que mulher de Deus é essa? Os cristãos do passado eram mortos, apedrejados, cerrados pelo meio, mortos a fio da espada. Eles andaram peregrinos porque eles não tinham onde morar. E mais, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras. Aqueles homens não tinham casa, e além de não ter moradia, eles não tinham roupas, não tinham o que vestir, e eles se vestiam de peles de ovelhas e cabras. Quando eles achavam um animal morto na beira do caminho, eles tiravam o couro do animal e eles se vestiam do couro do animal para se aquecer, porque eles não tinham roupa para vestir. Eles não tinham onde morar, não tinham roupa para vestir, e pregavam o evangelho a qualquer custo. Quando capturados, mortos, apedrejados, cerrados pelo meio,
mortos a fio da espada, torturados, e eles não negavam a fé. Hoje em dia nós, pastores, temos roupa bonita para vestir, talvez não comprado com facilidade, mas temos roupas, temos moradia, tá? Às vezes não dá para morar. Exemplo, o Bispo Jorge agora não tem onde morar, tem que alugar um lugar. Eu falei para o Bispo Jorge, não tem como alugar, porque a situação está tão difícil que nós não podemos acrescentar nenhum gasto na igreja, só tem que diminuir. Eu falei para o Bispo Jorge, você aceita morar comigo? Porque aonde estou morando, não paga nada, não está pagando. Por causa de uma situação, o Bispo Jorge falou, bispo, com prazer, vou morar com o senhor, está indo morar comigo. Vamos morar juntos. Mas tem bispos, pastores, que se colocar para morar junto, pede para sair da obra. Não aceita. Tem bispo e pastor que se colocar para morar junto, pede para sair da obra. Que evangelho que é esse de hoje em dia? Porque o evangelho que eu prego, e eu acredito que é o mesmo evangelho que vocês pregam, os homens que nós pregamos, eles não tinham de morar, eles não tinham que vestir, eles vestiam peles de animais. E quando capturados ainda, eram torturados até a morte e não negavam a fé. Versículo 37, foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio da espada, andaram peregrinos, sem ter onde morar, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, sem ter o que vestir. E diz aqui, necessitados. O que é necessitado? O que é necessitado? O que é necessitado? O que é necessitado? Necessitado significa sem ter o que comer. Estes homens a que eu estou a pregar, que estou falando, que você também prega, estes homens não tinham onde morar, esses homens não tinham o que vestir, esses homens não tinham comida, passavam fome, passavam necessidade, e não negavam a fé. Quando capturados, torturados até a morte, e não negavam a fé. Hoje em dia, se não tenho onde morar, não quero ser pastor. Se não tenho o que vestir, estou passando dificuldade, não quero mais ficar. Não tenho o que comer, não quero saber, vou processar a igreja, vou entrar na justiça, eu vou não sei aonde, eu não aceito o que estou vivendo. Que evangelho é esse? Você tem certeza que o Espírito Santo habita em você? Você tem certeza que você é um servo de Deus? Você tem certeza que você está salvo? Se você morrer, você vai alcançar a vida eterna? Você tem certeza que você está vivendo o que você prega? Você tem certeza que você está servindo a Deus? E para finalizar,
no final do 37, lendo de novo o 37, foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio da espada, andaram peregrinos, sem ter onde morar, vestidos de peles de ovelhas e cabras, sem ter o que vestir, necessitados, sem ter o que comer e beber, afligidos e maltratados. O que é afligido e maltratado? O que é uma pessoa afligida e maltratada? Sabe não? Uma pessoa maltratada é uma pessoa desprezada. Aonde ia, sofria maus tratos. Imagine a pessoa vir aqui pregar o evangelho e as pessoas espancarem, baterem, colocar para correr. Aí ela vai para outra cidade. Na outra cidade ela não tem onde morar, ela não tem o que comer, não tem o que vestir. E além de tudo, de não ter o que comer, o que vestir, aonde morar, a pessoa ainda é desprezada e maltratada por toda a população. E eles não paravam, eles iam para outra cidade anunciar o evangelho. E na outra cidade não tinha onde morar, não tinham o que vestir, não tinham o que comer, e eram maltratados pela população, desprezados. E aqueles homens não paravam de pregar, não paravam de anunciar a Jesus Cristo e o reino de Deus. E quando eram denunciados e conseguiam capturá-los, aqueles homens eram torturados até a morte, e não negavam a fé. Porque Deus está a trazer essa palavra para você fazer uma comparação do que você está vivendo hoje com os pastores do passado. Compare o seu ministério com o ministério deles. Compare o que você tem sido diante de Deus. Como que Deus está te olhando? Como que Deus está me olhando? Como que Deus está vendo o seu ministério? Deus te tirou do mundo de perdição, do abismo do inferno, perdoou os teus pecados, te fez filho, servo, te deu a salvação para você viver eternamente no paraíso. Como que você tem retribuído isso? Olha o versículo 38. O último versículo que eu vou ler. O que está no versículo 38? Homens dos quais o mundo não era digno. Repita comigo: homens dos quais o mundo não era digno. Errantes no deserto, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. O que é errantes pelo deserto, pelos montes e pelas covas? Aqueles homens fugiam para o deserto, para os montes, viviam nos montes, escondido dos perseguidores, e eles abriam covas no chão, e eles se escondiam dentro de buracos. Pode ler em 1 Samuel capítulo 17, que isso era uma tática de guerra. Quando Uzai e Aitofel foi aconselhar Absalão a matar Davi, aliás, Aitofel foi aconselhar Absalão a matar a Davi, Uzai, na sua defesa, disse: meu rei, o teu pai é herói de guerra, e eis que esta noite ele não passará com os seus homens, ele estará escondido em alguma cova. Quem lembra de Saddam Hussein? Lembra de Saddam Hussein? Quando o exército americano capturou ele para matá-lo, que não conseguiam achar ele de jeito nenhum. Aonde que estava Saddam Hussein?
numa cova, ele cavou um buraco e ele estava escondido no buraco. É tática de guerra. Os cristãos, os pastores, os pregadores do passado usavam tática de guerra para fugir dos romanos e dos perseguidores. Eles não tinham casa, não tinham roupa, não tinham comida, e eles se escondiam, e quando capturados, eram torturados até a morte, e não negavam a fé. Esse é o evangelho que eu prego. Esse é o evangelho que eu vivo. Ah, mas o fulano tem isso, o Beltrano tem aquilo. Eu não quero olhar para a vida do fulano, do Beltrano. Não. Nós estamos vendendo o nosso carro lá no Brasil por 60 mil reais, que aqui dá 780 mil meticais. Eu poderia pegar esse dinheiro e comprar um carro para mim. Eu não tenho carro. O bispo França não tem carro. Eu ando a pé. O bispo Jorge, o bispo Eli, os demais bispos que me dão carona, que me buscam, que me trazem. Eu não tenho carro. E eu vou ter 780 mil reais aqui. Você acha que eu vou comprar um carro para mim? Não. Eu vou pagar os atrasados da igreja, da obra. Eu não quero usufruir de algum valor vendo que a obra está passando dificuldade. Essa não é a minha fé. Você não me conhece ainda. Talvez ouviu falar, mas não me conhece. Você vai me conhecer. E um dia, pode não ser hoje, mas um dia, vai passar anos, e você vai estar falando: eu conheci um homem de Deus. Eu conheci um homem de Deus. Você vai falar isso. E você vai ver isso. Faça uma autorreflexão das suas crenças, porque a minha crença ninguém pode contaminar. A minha crença pode cair 1000 do meu lado, 10.000 à minha direita, eu não vou ser contaminado, não vou ser atingido. Eu tenho personalidade. Sabe o que é personalidade? Podem falar o que quiser, eu não dou ouvido ao que fala, eu dou ouvido à palavra de Deus. É a quem eu dou ouvido. Então você, pastor, esposa, faça uma reflexão do teu chamado. Você não está começando agora. Lembre-se de tudo que Deus fez por você. Lembre-se de tudo que você aprendeu e lembre-se principalmente de tudo que você prega. E quando você foi chamado para servir a Deus, pastor não foi chamado para ter vida boa. Pastor foi chamado para sofrer pelo Evangelho. Jesus disse: aquele que quer vir após mim, pegue a sua cruz e siga-me. Tome a tua cruz, a tua dificuldade, a tua cruz é as suas lutas, e me siga-me com a cruz, porque Jesus carregou a cruz pesada. Então nós temos que carregar o fardo pesado. Temos que carregar as dificuldades e não reclamar das dificuldades, porque Jesus carregou a cruz calado, foi para a cruz calado. A Bíblia diz, Isaías profetizando: como ovelha muda, levada ao matadouro. Hoje, pastores, pastoras, missionárias, bispos não estão sendo levados ao matadouro, mas não consegue ficar mudo, não consegue ficar calada. Só reclama, murmura, reclama. Que evangelho que é esse que a gente vive hoje? Fique de pé no seu lugar.